Ô gente, beleza pura? Essa é a última aula prevista para o segundo tópico do curso de parafuso de fixação. Tópico esse que trata da montagem de juntas parafusadas. Nós já conversamos que durante a montagem aplica-se torque de aperto nos parafusos. Os parafusos comprimem as chapas com uma força chamada de força de aperto. E as chapas, por sua vez, tracionam os parafusos com uma força chamada de força de aperto. Conforme eu comentei com vocês anteriormente, a força de aperto também é chamada de pré-carga. Durante a montagem, o parafuso está sujeito ao mesmo tempo a um regime de torção e também a ação de uma força de tração. E por isso a gente tem que aplicar o critério de von Mises para nos certificar de que não haja o colapso estrutural dos parafusos em decorrência do mecanismo de falha de escoamento durante a fase de montagem e aperto. Então tá, isso é um resumo das aulas passadas, então eu posso considerar que esteja sedimentado, entendido e incorporado no nosso aprendizado. Um outro aspecto que já tratamos é que pós-montagem os parafusos ficam tracionados. Então eu faço uma pergunta, que é uma reflexão, uma provocação que vai permear quase que nossa aula inteira, que é a seguinte: dado que os parafusos ficarão sob tração por grande parte da sua vida útil, qual é o teste de engenharia que vocês recomendariam para que nós pudéssemos tentar entender e prever o comportamento dos fixadores sob carga de tração? Eu espero que sua resposta tenha sido o ensaio de tração. Porque, olha só, o parafuso vai sofrer tração e a gente conhece esse teste de engenharia que é amplamente utilizado, que nos permite medir o comportamento de amostras e corpos de prova sob um regime de tração. Então, aqui é o típico caso de que foram feitos um para o outro. E para não alongar desnecessariamente essa aula, uma vez que o ensaio de tração é bastante familiar para vocês, eu quero apresentar uma norma da ASTM Internacional que trata de testes para determinação de propriedades mecânicas de parafusos. Olha só, a ASTM F606/F606M-19 trata de métodos de testes padronizados, normalizados, para determinação de propriedades mecânicas de parafusos de fixação que tenham rosca interna e externa e também para arruelas, indicadores de tensão direta e rebites. Aqui, para vocês saberem mais detalhes sobre a norma, eu deixei o link dela na descrição desse vídeo. Outra coisa, existem vários equipamentos de teste que são capazes de conduzir esse tipo de experimento em parafusos. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês esse equipamento aí da foto, que é produzido e comercializado por um fabricante de equipamentos de teste muito famoso chamado Instron. E também, para futura referência de vocês, eu vou deixar o link do equipamento na descrição desse vídeo. Então, vamos fazer uma breve visita ao site do equipamento. Olha aí que legal. No site vocês podem consultar fotos, vídeos, e verificar os softwares, literatura, aplicação e também entrar em contato com a empresa. Agora, aqui embaixo no campo da descrição tem uma lista de normas que o equipamento atende. E vocês vão notar que a norma que eu acabei de citar, a ASTM F606, está listada aqui como uma das normas que o equipamento é capaz de conduzir de experimentos. Inclusive, tem um vídeo desse equipamento conduzindo um teste de tração em parafusos de fixação. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui? Olha só, eu vou apertar o play e também vou colocar no modo de tela cheia. O vídeo tem 30 segundos e mostra um teste de um parafuso sendo feito em um modelo Instron 300DX. Eu sei que o vídeo é um pouco, digamos, estático, literalmente, mas eu quero que vocês notem um detalhe importante sobre o teste. Vou fazer silêncio para que vocês possam prestar atenção redobrada. Vocês perceberam o barulhinho? Ele indica o quê? Que o parafuso sofreu falha ao realizar o teste de tração, não é verdade? Então tá bom, vamos voltar agora para o PowerPoint. Legal demais, essa máquina que eu acabei de mostrar para vocês, então, é exatamente essa máquina do desenho aqui na direita. Ô gente, é claro que os testes têm que ser executados de acordo com especificações técnicas. Existem normas que especificam quais são as forças de ensaio com as quais os parafusos devem ser testados. Eu estou mostrando para vocês aqui uma dessas normas, que é a DIN 267, parte 13, publicada em 2007. Na verdade, a DIN 267 em si tem mais de 31 partes. E aí, gente, a norma como um todo trata somente de especificações técnicas de parafusos. E nessa parte 13, a norma especifica quais são as forças de ensaio que devem ser utilizadas para testar os parafusos no ensaio de tração. E daí, no próximo slide, eu vou te mostrar duas tabelas que são extraídas dessa norma. Vejam, por favor, que essa tabela, na verdade, está dividida em duas, Uma disposta à esquerda da sua tela e a outra disposta à direita da sua tela. A tabela apresentada à sua esquerda contém as forças de ensaio normalizadas para fixadores cujo passo é normal. Por sua vez, como esperado, a tabela apresentada à sua direita traz as forças de ensaio normalizadas para parafusos que têm passo fino. E aí eu quero convidá-las e convidá-los para apreciar essas duas tabelas. E quando a gente fizer isso, nós vamos perceber que a força de ensaio normalizada para executar um ensaio de tração de parafusos depende, além do tipo de passo do parafuso, do diâmetro nominal dos parafusos e de sua respectiva classe de resistência.
Então vamos, por exemplo, imaginar que eu quero usar no nosso equipamento de testes um parafuso M30, passo normal, de aço, classe de resistência 5.6. A condução desse ensaio de tração nesse parafuso deveria ser feita sob a ação de uma força de ensaio de 157 kN. Se lembrem aí, por favor, né? Sempre a notação é K minúsculo, N maiúsculo. Notem, por favor, que eu obtive esse valor da força de ensaio ao identificar, primeiro, qual que é o tipo de passo do parafuso e depois combinar outras duas informações, que são o diâmetro nominal, que no caso era M30, e a classe de resistência do aço com o qual o parafuso é feito, que no nosso caso é parafuso de aço classe de resistência 5.6. Analogamente, o mesmo procedimento deveria ser feito no caso de termos o interesse de estudar parafusos de passo fino. Então, deixa eu te mostrar onde essas tabelas estão no tabelário que estaria disponível para vocês atualmente. Então eu vou entrar no Moodle. Ô, gente, presta atenção, por favor, aí que eu tô gravando essa aula no dia 1º de janeiro de 2021. Eu demoro para me acostumar quando eu troco o ano, né? Normalmente eu demoro uns 8 meses para me lembrar que mudou o ano. Então eu quero desejar para vocês um ano de muita paz, saúde, né? Para vocês, para seus amigos e familiares. E até vai ser engraçado quem estiver assistindo essa aula, sei lá, em julho de um determinado ano e vai achar que, nossa, nada a ver, o cara tá desejando feliz ano novo. Ou sei lá, quem assistir essa aula de novo e vai falar, nossa, toda vez o Maluf deseja feliz ano novo, né? O cara é bem educado, não é verdade? Agora, gente, eu quero começar o ano agradecendo, né, por vocês terem me assistido aí ao longo do tempo e continuarem me assistindo aqui e principalmente, né, as alunas e os alunos que me ajudaram a fazer essas aulas, né? Porque vocês não têm ideia do trabalho que dá preparar, gravar e editar essas aulas. É literalmente um trabalho hercúleo e minha vida teria sido muito mais complicada se eu não tivesse o auxílio, né, dessas minhas alunas e meus alunos que me ajudam a fazer a edição. De verdade, viu, gente? Muito obrigado pela ajuda. Então, olha só, aqui no portal de elementos de máquinas da automação e controle, por exemplo, e pode ser da mecânica e assim por diante, né? Vocês vão encontrar no Moodle o tabelário aqui no bloco de formulários e tabelas. Daí basta vocês acessarem aqui, né, a questão de tabelas e elementos de máquinas 1 e, por exemplo, eu vou falar sobre isso mais para frente, né? Vocês notem que sempre eu publico para vocês qual é a data de disponibilização do determinado documento, né? Então isso é bastante importante para que vocês mantenham um monitoramento da versão dos documentos. Então, essa tabela de força de ensaio está lá no finalzinho, né, do nosso tabelário, porque nós temos aqui os parafusos, primeiro de transmissão de potência e depois os parafusos de fixação. Então a primeira tabela que nós temos, eu já mostrei para vocês anteriormente, são as dimensões normalizadas de parafusos de rosca métrica com passo normal e passo fino. E aqui para baixo nós temos essas tabelas que eu acabei de mostrar para vocês, que contêm as forças de ensaio para parafusos de passo normal e posteriormente parafusos que têm passo fino. Tá legal? Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Turma, agora eu finalmente vou conseguir explicar para vocês o propósito dessa aula. E para fazer isso, ou seja, para explicar o propósito dessa aula, eu quero fazer um resumo com 5 conceitos primordiais que foram tratados até agora no curso e que eu gostaria que vocês tivessem anotado no caderno de vocês. Então vamos lá. Vocês já entenderam que durante a vida útil do parafuso, ele vai estar sujeito a um regime de carga que vai ser primordialmente de tração. E vocês entenderam também que nada melhor do que conhecermos o comportamento desses fixadores sob cargas dessa mesma natureza. E vocês também sabem que o melhor teste para entender o comportamento dos componentes sujeitos à tração é o ensaio de tração. E vocês também sabem que existem normas que especificam a força de ensaio com a qual o ensaio de tração é executado em parafusos. E se por acaso a gente quiser testar um parafuso que seja de passo normal, M30, aço classe resistência 5.6, ao consultarmos as tabelas normalizadas, a gente constataria que a força de ensaio seria de 157 kN. E também a gente sabe que os parafusos quebram ao fim do ensaio de tração. Ô, gente, só para deixar claro, né? A falha não é imediata, vocês viram ali. É após um tempo de execução do ensaio, o parafuso normalmente quebra. Então, esse resumo de constatações vai ser fundamental para que vocês possam entender o que vem a partir de agora. Olha só, dado que a gente já tem muito claro esses 6 conceitos, eu quero fazer uma proposta de reflexão. Entretanto, antes da gente começar essa reflexão, deixa eu já te avisar que eu vou ficar bastante tempo nesse slide. Então, se prepara aí, por favor, porque agora eu vou pedir para que vocês se concentrem somente na minha voz. Eu sei que é difícil, mas faz uma força aí. Olha só, a gente está num ponto crucial da explicação de um conceito que vai aparecer em todos os exercícios do curso de parafusos de fixação. E didaticamente eu optei por fazer uma explicação, ou seja, por usar um enredo que de propósito vai fazer com que essa tela fique parada nesse slide. Então, presta atenção aí, por favor, e se concentra na minha voz.
Vamos supor que a gente saiba que esse flange será montado através de parafusos de aço M30, passo normal, classe de resistência 5.6. Turma, conceitualmente falando, qual que é o torque de aperto que eu devo aplicar? Só que antes de você responder, se lembre por favor de um conceito adicional. Porque quando eu aplicar o torque de aperto, o parafuso vai receber uma força de aperto ou também força de precarga, e essa força de aperto ou precarga vai ser responsável por suportar as cargas operacionais. Então, a pergunta é: quanto de força de aperto ou precarga a gente coloca nesses parafusos de aço M30, passo normal e classe de resistência 5.6? E como arcabouço para nossa reflexão conceitual, eu vou propor 3 cenários para vocês, e é por isso que eu dividi a tela em 3 partes. Gente, o primeiro cenário seria aplicar uma força de aperto que seja menor do que a força de ensaio especificada para esse parafuso. Por sua vez, o segundo cenário seria aplicar uma força de aperto exatamente igual à força de ensaio que é especificada para esse mesmo parafuso. E por fim, o terceiro e último cenário seria aplicar uma força de aperto que seja maior do que a força de ensaio especificada para esse determinado parafuso. Vocês entendem o dilema? Inclusive daria até para fazer um documentário chamado O Dilema da Força de Aperto de Parafusos de Fixação. E como vocês sabem que eu sou paranoico, né, de sempre querer explicar e mostrar todos os sinônimos da melhor maneira possível, então eu preciso falar qual seria o nome alternativo do documentário. Seria O Dilema da Precarga de Parafusos de Fixação. Gente, deixa eu dar uma explicação rápida para vocês aqui, né? Eu sempre ressalto o sinônimo porque, como eu disse previamente, tem muitas fontes de consulta confiáveis e de referência que usam o termo pré-carga ao invés de força de aperto. E eu ficaria muito triste, eu surtaria se um dia você me encontrasse e falasse o seguinte: ô professor, eu vi o termo pré-carga de parafuso de fixação e eu não sei o que é, professor, eu nunca ouvi falar. E isso seria tipo uma situação que me aconteceu há anos atrás, quando eu fui falar com um amigo meu chamado Tatá Fechadeira. Na verdade, esse é meu grande amigo, né? É o lendário e folclórico Tatá Fechadeira. Ele fez faculdade de engenharia comigo na FEI. Inclusive, numa aula do curso de Elementos de Máquinas 2, que está gravada no meu canal, eu já contei uma história dele com o cálculo de um forno. Depois, quando vocês estiverem fazendo Elementos de Máquinas 2, vocês vão ouvir essa história. Então é o seguinte, quando esse meu amigo Tatá Fechadeira e eu fazíamos FEI juntos, né? Ele contava pra todo mundo que ele era surfista e tal. Daí um dia, eu cheguei pra ele e perguntei: ô Tatá, me dá uma ajuda aqui? Eu tô traduzindo um texto do português pro inglês pra um primo meu. Eu tô com uma dúvida na tradução. Aí esse meu amigo Tatá Fechadeira, que sempre falava que sabia tudo, já me respondeu: claro que eu te ajudo. Qual palavra você quer saber? Aí eu perguntei pra ele: ô Tatá, como é que a gente fala irmão em inglês? Aí ele coçou a cabeça, né? Na época ele tinha cabelo, né? Ele falou: ô brother, essa daí eu não sei não, viu? Essa palavra específica eu não conheço. Eu sou muito ruim no inglês. Eu sei falar the book is on the table. Não dá pra servir essa tradução aí, não? E o pior, gente, é que essas histórias que eu conto sobre ele é pura verdade, tá? Um dia vocês me pedem pra eu contar pra vocês uma ocasião que eu prestei uma consultoria pra empresa dele que ia instalar ar-condicionado, né? A gente foi instalar um ar-condicionado em um supermercado de um shopping center. E aí eu fui junto. Um dia desse eu conto pra vocês essa história. Mas agora que você já entendeu que força de aperto e pré-carga são sinônimos, eu não vou mais repetir, eu prometo, tá? Então, vamos retomar aqui o dilema da força de aperto de parafusos de fixação. Esse dilema ele é conceitual. Eu só estou propondo que a gente faça essa discussão usando um cenário numérico para que fique didaticamente mais claro para vocês. Então, vocês me perdoem se eu sou repetitivo, mas eu já nasci assim. Supondo que eu tenha um parafuso M30 de aço, passo normal, classe de resistência 5.6 e que eu precise determinar qual que é a força de aperto ou precarga. Ai, caramba. Foi mal, é mais forte que eu. De novo, eu não vou repetir dessa vez. Prometo, olha só. Vamos supor que eu tenho um parafuso M30, passo normal, aço, classe resistência 5.6 e eu preciso determinar qual que é a força de aperto que eu devo usar nesse parafuso. E eu apresentei para vocês aqui 3 cenários. O primeiro deles é aplicar uma força de aperto menor do que a força de ensaio, que nesse caso seria 157 kN. O segundo dele é aplicar uma força de aperto igual a 157 kN. E o terceiro cenário seria aplicar uma força de aperto maior que 157 kN. Quase fiquei sem fôlego aqui. Qual seria a sua escolha? Tempo. Só que é o seguinte, antes de você responder, eu vou apimentar a nossa discussão, tornando o dilema ainda mais obtuso. Pensa aqui comigo. Você tem um componente que é testado com 157 kN. Então, pelo menos a priori, você sabe que ele suporta, ele aguenta 157 kN. E aí você comprou vários parafusos que têm essa suposta resistência. Eu digo suposta porque essa força é uma força de ensaio e não é uma força limite de resistência à ruptura, tá legal? Então, olha só, se você usa uma força de aperto abaixo ou muito abaixo de 157 kN, que estaria dentro do cenário número 1, seria como se você estivesse subutilizando esse componente. E subutilização pode significar desperdício de recursos financeiros. Por favor, prestem atenção que eu usei a palavra pode significar. E aí, qual seria a sua decisão? Qual força de aperto você aplicaria? Cenário 1, cenário 2 ou cenário 3?
Então chega de enrolar porque a tela tá parada faz uns 10 minutos e é capaz de você já ter dormido vendo essa aula. Mas se você tiver dormido na cama que eu te ensinei a montar, já é um avanço na sua vida, não é verdade? Então posso propor para vocês que a gente analise cada um dos cenários? E eu quero começar com o cenário número 2. É claro que eu vou dar umas explicações bem simplificadas baseadas nos conceitos que a gente abordou até agora nessa aula. Ô gente, olha só, se eu aplico uma força de aperto de 157 kN, que é o mesmo valor para a força de ensaio desse parafuso, eu vou acabar aproveitando bastante a capacidade do parafuso. Então nesse aspecto seria bem interessante. Mas eu estaria praticamente fazendo um ensaio de tração. Vocês concordam ou não? É claro que vocês concordam. Só que é o seguinte, descreva para mim, por favor, qual que é o final de quase todo o ensaio de tração? Seria ele um final feliz para o parafuso? Não, né? Aliás, claro que não. Então, não tem como eu cogitar esse cenário número 2. Porque ele é tecnicamente inseguro. Então, com esse racional, a gente, obviamente, e imediatamente descarta o cenário número 3. Porque olha só, se eu tenho uma força de aperto igual à força de ensaio, eu estou correndo o risco do parafuso sofrer falha estrutural logo após a montagem, quem dirá se eu escolher colocar uma força de aperto maior do que a força de ensaio? É seguramente uma condição para lá de insegura. Então, gente, obviamente, por razões de princípios conceituais e de segurança, a gente vai optar por montar um parafuso com um torque de aperto que gere uma força de aperto menor do que a força de ensaio. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? E aí eu fiz questão de trocar esse slide de uma vez, porque de todas as aulas que eu já gravei no meu canal, provavelmente essa foi a aula que teve o maior tempo de tela parada. E esse símbolo aí é de uma empresa de lubrificantes automotivos. Eu peguei emprestado, sem pedir para eles, né? Para descrever uma coisa que eu tento evitar ao máximo nas minhas aulas, que é a tela parada. Então, eu sempre uso essa sigla para descrever o que eu chamo de síndrome da tela parada, cuja abreviação seria STP. E daí vocês vão perceber que nas minhas aulas no YouTube são duas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. A primeira é falar o mais rápido possível, mesmo que por diversas vezes eu corro o risco de falar alguma palavra errada ou até mesmo de comer alguma letra. Tipo, igual quando eu falo fórmula. Eu falo tão rápido que quando eu mesmo reviso a aula e eu escuto a minha voz, e eu não tô brincando, tá? Eu acho que eu falei forma. E a segunda coisa mais importante é de não deixar a tela parada. Então toda vez que eu reviso a aula que alguma editora ou algum editor fez, a primeira coisa que eu faço é perguntar: mas a tela não ficou muito tempo parada? E aí todas as vezes eu preciso que a editora ou o editor me tranquilizem em relação a isso, né? E elas e eles são muito legais comigo. E eu aproveito para agradecer de novo a paciência e o carinho que tem tido comigo ao longo desses tempos. E também aproveito para pedir desculpa para vocês de ter deixado um STP no slide passado e um outro STP nesse slide aqui também. Então vamos retomar aqui a questão conceitual que tem efeitos práticos. A gente já entendeu que é fundamental aplicar um torque de aperto que gere uma força de aperto que seja menor do que a força de ensaio. Agora a questão é, menor quanto? E aí, turma, não existe uma norma para definir isso. Essa definição depende do conhecimento técnico e da experiência de quem estiver projetando os fixadores. Então, em decorrência disso, para fins didáticos, nós vamos adotar a seguinte relação. A força de aperto vai ser igual a A vezes a força de ensaio. O que significa dizer que o seguinte, que a força de aperto aplicada no parafuso vai ser uma porcentagem da força de ensaio que é normalizada. E aí vai ficar uma sugestão que essa porcentagem expressa por esse fator A varie entre 0,5 e 0,9. Gente, isso indicaria que a força de aperto estivesse entre 50% e 90% da força de ensaio, que, como eu já disse, é normalizada em função do passo, em função do diâmetro nominal do parafuso e também em função da classe de resistência do aço com o qual o parafuso é feito. Então isso é muito importante que vocês se lembrem. Todas as vezes que vocês virem a palavra força de ensaio, você tem que puxar um tripé no seu mapa mental ou no seu mapeamento de variáveis para você entender que a força de ensaio ela é normalizada, depende do tipo de rosca do parafuso, se o passo é normal ou passo fino, depende do diâmetro nominal e também da classe de resistência. Agora, eu vou falar em alto e bom som. Isso é uma recomendação, não é uma obrigação, não está em nenhuma norma, isso não é uma lei. Então daí vem a pergunta, né? Você pode me perguntar o seguinte: professor, eu posso utilizar um fator A igual a 0,4? E a minha resposta seria sim, desde que você saiba as razões pelas quais você está tomando essa decisão. Porque olha só, tomar um fator 0,4 indicaria que você estaria aplicando uma força de aperto, ou seja, uma força de tração no parafuso, que equivale a 40% da força de ensaio. Então pode fazer isso? Claro que pode. Qual que é o risco? É que você esteja subutilizando o componente e que esteja desperdiçando recursos financeiros. Agora, se você propositadamente optou por fazer isso para aumentar a segurança da sua junta parafusada em operação, faz absolutamente todo sentido. Por outro lado, vamos dar uma olhadinha no outro extremo. Você pode me perguntar: professor, eu posso usar um fator A igual a 0,92?
Poder pode, mas tem um risco associado aí. Nós vamos tentar entender qual que é o risco. Se você utilizar um fator A igual a 0,92, significa dizer que você está optando em aplicar uma força de aperto, ou seja, uma força de tração nos parafusos que equivale a 92% da força de ensaio. Então você entende que você está mais perto da força com a qual o parafuso é ensaiado? E você também se lembra que ao término do ensaio de tração, o parafuso fatalmente sofrerá falha? Então, existe um risco associado. Agora, se você tiver um domínio sobre o que está sendo feito, se você está respaldada ou respaldado por recomendações do fabricante, então está tudo certo. A questão primordial é vocês saberem o que está sendo feito e vocês terem evidências científicas, literárias e técnicas para respaldar as suas decisões como engenheira ou engenheiro. E como de costume, eu coloco a legenda das variáveis utilizadas nesse slide. Ô, gente, ainda em termos didáticos, de esquema de condução da disciplina, eu vou propor para vocês uma tabela de sugestão desse fator A. Eu propus essa tabela de sugestão em função do plano de manutenção das juntas parafusadas. Notem, por favor, que eu coloquei 4 descrições de tipos de uniões para as quais eu recomendo um fator A. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de uma união permanente, na qual a gente não prevê desmontagens durante a vida útil, daria para fazer a montagem considerando um fator A igual a 0,9. Entenderam? Então, assim por diante. Eu não vou ler todas as descrições dos tipos para não alongar a aula ainda mais. Então, turma, vai ficar combinado entre a gente que vocês devem procurar por essas palavras-chave ou até mesmo por essas descrições no enunciado dos exercícios. Agora, em outras determinadas ocasiões, eu forneço para vocês claramente no enunciado do exercício o fator A. E, numa terceira opção, a pergunta do problema ou do exercício pode ser para que você determine qual é o fator A. Então, deixa eu abrir a lista de exercício aqui para mostrar para vocês esses dois primeiros casos. Um, onde eu descrevo o tipo de união, e daí você depreende que o fator A deve ser obtido através dessa tabela, e depois uma segunda situação, de um outro exercício, no qual eu forneço explicitamente no enunciado do exercício, o valor do fator A. Ô, gente, lembrem-se, por favor, que dependendo de quando vocês acessarem essa lista, pode ser que tenha uma versão mais atualizada, ou que a ordem dos exercícios tenha mudado, ou que tenham mais exercícios e assim por diante. Então, por favor, fiquem atentos sempre na versão das listas para que vocês verifiquem exatamente qual é a versão dessa lista. E para vocês fazerem isso, basta que vocês analisem qual que é a data de publicação. No caso, essa lista aqui é do dia 28 de dezembro de 2020. E eu sempre faço isso com todos os documentos, Todos têm data de publicação. Inclusive no Moodle, eu peço para que apareça sempre a data de publicação dos documentos, como eu mostrei para vocês no início dessa aula. Porque assim vocês conseguem monitorar o progresso da publicação dos documentos. Então, para não alongar mais a aula, eu vou direto aqui para o exercício número 6 dessa versão da lista. Olha só. Vejam que logo no início do enunciado do exercício, eu especifico que a união é semipermanente. Isso é um código para que você vá na tabela de relação de força de aperto com a força de ensaio e constate que o fator A é igual a 0,75. Legal, né? Então, agora deixa eu te mostrar o outro tipo de exemplo, Quando eu vou especificar claramente no enunciado do exercício o próprio fator A. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no enunciado do exercício 7 dessa lista. Percebam, por favor, que no enunciado do exercício número 7, eu digo explicitamente que essa relação entre a força de aperto aplicada no parafuso e a força de ensaio que está normalizada nas tabelas é de 70%. Ou seja, vocês devem considerar nos cálculos um fator A igual a 0,7. Vocês não precisam usar a tabela. E por fim, turma, tem outros exercícios nos quais eu posso te pedir para inferir isso. Ou seja, baseado nos dados fornecidos no enunciado, vocês conseguem calcular e constatar qual que é o fator A. Então, nesse caso, obviamente, o fator A seria uma pergunta do problema. Tá legal? Um outro ponto aqui é te mostrar onde você encontrará essa tabela no nosso formulário. Quer dizer, no nosso tabelário. E aí eu já deixei o tabelário aqui aberto, basta que vocês desçam um pouquinho mais. Tem algumas outras dimensões normalizadas que eu já apresentei para vocês, não é? Vocês vão encontrar aqui um resumo de como fazer o cálculo da rigidez axial de parafusos, ou seja, como calcular o KP através do segundo teorema de Castiliano. Aqui embaixo tem um cálculo da rigidez axial das chapas, o KC, feito através do método do cone de influência que está descrito no livro do Shigley. Aqui um pouquinho mais para baixo vocês têm o cálculo da rigidez axial das chapas, feito através da norma VDI 2230, publicada em 1977. Inclusive, eu preciso atualizar isso aqui, que tem que aparecer sempre na descrição da norma qual é a entidade que promulga a norma e também qual é o ano de publicação. Então, eu vou atualizar isso aqui. A gente também tem aqui no nosso tabelário uma maneira de vocês fazerem o cálculo da rigidez axial das chapas, KC, obviamente, através do método dos elementos finitos, que é um método descrito num artigo publicado em 1991 e que também está no Shigley. E aí, por fim, vocês vão encontrar essa tabela de relação de força de aperto e força de ensaio aqui no nosso tabelário.
Então olha só, quem diria, chegamos ao fim do tópico ou da sessão número 2 do nosso curso de parafuso de fixação, onde nós abordamos os aspectos técnicos e físicos da montagem de juntas aparafusadas. Que também a gente pode falar juntas parafusadas, a mesma coisa. Na próxima videoaula eu começo a estudar com vocês as juntas parafusadas sujeitas à carga axial simétrica, que eu chamo carinhosamente de caso 1 de solicitação. E aí, turma, vai ser finalmente na próxima videoaula que eu vou explicar para vocês um conceito que é brutalmente importante, que é o conceito da constante de junta C. Confere aí que na sequência vem muita coisa legal e relevante. Valeu!